Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 26 de agosto, o mês já está acabando. Estamos iniciando a live. Seja bem-vinda, Elaine Paiva, minha mãe querida. Sejam todas bem-vindas. Vamos chamar aí o pessoal, chamando aí, colocando o aviãozinho aí para funcionar, convidando quem estiver online, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito relevante, que é por que arrepender-se. Então aqui estou arrepender-se. Aqui estou colocando para fixar o nosso tema de hoje, que vai ser muito legal. Muito legal. Bom, vamos lá. Esse tema eu escolhi porque é um tema que assim vaga muito na nossa mente, como as pessoas elas fazem escolhas na vida e se arrependem. O arrependimento ele faz parte da vida de cada um da espécie humana, né? O porquê a gente se arrepende. Bom, primeiramente a gente se arrepende pelas nossas escolhas, né? E a gente entrando numa situação bem tangível, a gente faz as nossas escolhas, seja pelo nosso trabalho, seja pelas relações que nós assumimos, seja pelas pessoas com quem nós queremos conviver. Então, tudo isso faz parte da nossa vida. E se faz parte da nossa vida, faz parte das nossas escolhas. E quando a gente escolhe, a gente pode se arrepender. Mas eu pergunto sempre, por que a gente se arrepende? Por que a gente tem que se arrepender quando a gente vê que uma coisa não deu certo, algo não foi válido para a nossa vida, ou então a gente se arrepende só pelo fato de ter vivido algo. Eu costumo falar que a gente nunca erra, a gente sempre aprende, né? Então, dentro dessa pegada, tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que levar para o lado do aprendizado. Até mesmo porque a nossa vida ela é feita de escolhas e de momentos. Nós estamos aqui por passagem, independente da religião, de qualquer um. Nós estamos aqui no mundo, viemos de passagem e vai chegar um momento em que a gente vai partir daqui. Então, é bíblico, isso se fala, né? Há muitos anos, milhares de anos, melhor dizendo, do pó nós viemos e do pó voltaremos. Então, se nós estamos aqui de passagem, por que a gente, dependendo das nossas escolhas, a gente se arrepende? A pessoa que é arrependida é uma pessoa que ela sofre, porque ela consegue olhar para trás, mas ela não consegue mudar nada do que viveu. Então, a pessoa que vive de arrependimento é uma pessoa que ela sofre o tempo inteiro, porque poderia ter sido diferente, eu não deveria ter feito isso, eu não poderia ter comprado aquilo. Então, vive se perseguindo, propriamente dito. Então, dentro dessas perseguições, o ideal é que a gente pare por um momento e pense o quanto que a gente pode aprender com todas as nossas escolhas. Tudo tem um retorno, basta a gente querer ver. O arrependido, vamos lá, eu vou aqui convidar aqui um pessoal, enquanto vocês convidem aí o pessoal de vocês para poder participar da nossa live, que hoje vai ser bem interessante. Vamos lá. Eu pedi para vocês chamarem
E eu mesmo acabei esquecendo de chamar. Mas vamos lá. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Chama aí, pessoal. Chama aí, porque o assunto hoje ele vai render. Vai render bem. Porque arrepender-se é algo que é tão comum e a gente sempre perde a oportunidade de estar aprendendo com os nossos erros. Então, vamos lá. Aí, pronto. Convites enviados. Vamos lá. O que o arrependido, ele tem a pior esperança do mundo, né? Literalmente. A pior esperança do mundo é do verbo esperar. Ele espera que a situação mude, que a pessoa mude. Ela sempre está ali pedindo, sempre trabalhando a cabeça para que algo mude na vida dela, porque ela sempre espera. E quando espera demais, a pessoa não consegue ter esse retorno. E como a nossa passagem ela é breve na vida, por que a gente tem que se arrepender pelo que a gente já fez? Por que a gente tem que se punir com o arrependimento que a gente teve na nossa vida e com situações, com pessoas, com familiares? Por que a gente não percebe que a gente está aqui de passagem, que as pessoas estão ao nosso lado e que daqui a pouco a gente pode partir, a gente pode fechar os olhos e ir embora? E aí eu fico muito preocupado que existem pessoas que ficam carregando o arrependimento sempre. Eu vejo histórias dos meus coaches, ultimamente, que tem um pai que faleceu e que ele não teve a oportunidade de se despedir do pai. Por quê? Porque eles brigaram e passaram mais de 20 anos sem se falar. E aí, a gente trabalhando isso, ele chegou para mim e falou assim: se não ganhamos, pelo menos aprendemos, é verdade. No mínimo, né? A gente sai ganhando alguma coisa, que é o aprendizado, a gente nunca perde. E o que acontece? Nessa conversa que a gente teve, nessa sessão que a gente teve, foi uma sessão bem interessante. Ô Deise, seja bem-vinda, minha querida. Foi bem interessante porque ele falou assim: já a gente brigou, há mais de 20 anos a gente não se falava. E ele teve um AVC e foi irreversível e veio a óbito. E ele não teve a oportunidade de se despedir do pai dele. Por uma briga boba. Imagina, por uma briga banal, de discussão de família, de política ou religião ou de relacionamento que a família não aceitava. Então ele juntou tudo isso, botou fermento e culminou numa briga que há 20 anos não se falavam. E perdeu o pai, perdeu subitamente, não teve a oportunidade de conversar, pedir desculpa, de dar um abraço, de chegar e falar assim: poxa, vamos viver o que a gente tem para viver, né? Então por que a gente se arrepende? A gente não deve se arrepender pelo que a gente viveu na nossa vida. A gente tem que entender que as nossas escolhas, o que nós fazemos, a nossa consciência, o nosso subconsciente, principalmente o subconsciente, ele carrega muito a gente para poder fazer as coisas. Então não tem porquê a gente ficar carregando sempre a mágoa, sempre o arrependimento. Poxa, não devia ter comprado esse sapato. Bom, mulher entende bem de sapato, homem não entende tanto assim. Mas para que isso, né? Poxa, eu estava com a cabeça quente, acabei brigando e eu não estava
bem, acabei brigando com você, indo pedir desculpa. E aí você percebe que tudo na nossa vida é relacionamento, né? É, o pai não foi atrás também. Pois é, duas pessoas né, briguentas, pessoas difíceis, o pai não foi também atrás, né? Porque achava que o filho estava errado, e o filho também achava que o pai estava errado. Então, dentro disso, fala meu primo, seja bem-vindo, meu querido. Dentro disso, ele ficou extremamente... Os dois não se falavam mais. Então, assim, a questão não é julgar as pessoas, a questão é o arrepender. O que a gente ganha se a gente vive se arrependendo? Sendo que o nosso mundo é um mundo que é um mundo de passagem. E aí, quando eu falo o mundo, nós estamos aqui de passagem, nós fazemos as nossas escolhas. Mas muitas vezes a gente deixa com que uma pessoa escolha pela gente. Tem gente que vive que o outro escolha o que você quer fazer. E isso não é legal. Tem gente que acorda, abre os olhos e nem levantar da cama não levanta. Por quê? Porque não tem atitude. Ô meu filho, seja bem-vindo. Não tem atitude de chegar e vamos encarar, vamos fazer as nossas atividades, né? Fica dormindo acordado. Então, se a gente tem esse mundo de passagem, por que não fazer o nosso melhor? Por que não buscar viver o momento presente? Errar, todo mundo vai errar. Não estou falando aqui que a gente tem que sair fazendo tudo errado por aí, mas eu estou falando que a gente tem que viver o momento. Jamais devemos esquecer o nosso passado. O nosso passado é a nossa referência, não residência. O futuro, a gente tem que trabalhar o agora para o nosso futuro. Mas em compensação, a gente não pode desperdiçar o agora. Nas relações, tudo no início são mil maravilhas. Não é? Meu amor para cá, meu amor para lá, daqui a pouco parece um vaso de samambaia, que você acaba deixando de lado, porque é uma adaptação do cérebro do ser humano. É uma adaptação do cérebro do ser humano dele ficar adaptado ao que tem. Seja família, seja relacionamento. Por exemplo, quando a pessoa passou na faculdade, né? Quem teve já essa oportunidade de passar, a pessoa ficou muito feliz pelo fato de ter passado. Mas depois de 6 meses falou assim, caramba, isso não vai acabar nunca. Então tem muito isso. A gente vive se adaptando e as relações também vão se adaptando. E aí vai passando o tempo, o filho sai de casa, um familiar morre, a mulher se separa porque está tão adaptado, e aí você fica só. E nesse ficar só, você se sente tão isolado que aí você se arrepende de tudo que você fez. E aí nesse se arrepender, você fica extremamente esperando que algo aconteça dos outros, do externo, que é algo que você não tem controle. E aí você espera com que as coisas mudem, mas você não. Então arrepender, eu sempre falo e sempre fiz isso, é muito melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Para justamente tirar aquela questão da dúvida, o tal do e se? E se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? E se eu tentasse diferente? Por que eu não tentei isso? As pessoas, elas falam assim, não, ok, acabou. E aí depois vem a síndrome do se. Por que eu não tentei? Por que eu não fiz? Então, isso é realmente muito triste, porque a gente fica preso ao arrependimento, ao não tentar, ao não querer viver o agora, a não se permitir,
a falar assim, poxa, eu fiz uma escolha péssima. E daí? E daí? Qual que foi o problema de você ter feito uma péssima escolha? Você estava no seu momento ali totalmente trabalhado mentalmente, ou então você imaginava que poderia acontecer algo diferente? Não. Então a gente tem o costume de ficar se arrependendo por coisas que não vale a pena. E aí a gente só vai ficando com o quê? Com peso, com peso, com peso nas nossas costas. A gente vai vivendo pesado. E esse viver pesado nos consome. Consome a nossa energia, a nossa alegria, a nossa vitalidade, a nossa disposição. Olá, Luciene, seja bem-vinda. A nossa disposição de viver bem com as pessoas. Então, tudo isso afeta. A nossa vida, ela se torna um fardo. A nossa vida, ela se torna um fardo. Cansado, a gente fica cansado, a respiração fica exausta, você fica de saco cheio, você não quer saber de mais nada, você se torna uma pessoa turrona, ranzinza, uma pessoa chata. Por quê? Porque está arrependida. Vive olhando para o retrovisor, pelo retrovisor passado, né? Sempre tem a culpa. Exato. Se tivesse feito diferente, não teria chegado a esse ponto. Será que teria sido diferente? Pois é. O que acontece? Quando a gente fala da culpa, a culpa ela anda de mão dadas com o arrependimento. A culpa e o arrependimento, eles andam de mãos dadas. Por que isso? Porque o arrependimento é você viver falando assim, eu fiz uma péssima escolha. Eu comprei um vestido, comprei uma calça cara e que não gostei mais dela. Estou arrependida. Ou estou arrependido. O que acontece? Que legal, primo. A Dani, né, sua amiga. Bacana. Seja bem-vinda, Dani. Legal, é isso aí. Pessoal, ontem o pessoal do Rio de Janeiro estava aqui na live direto. Agora, todo mundo aí de Natal aqui participando. Dividal, legal. Seja bem-vindo, saudade, legal. Muito obrigado. Então, o que acontece? A culpa nada mais é do que fala assim, bom, eu me arrependi e automaticamente eu me sinto culpado pelo fato de ter investido meu dinheiro em algo que não deu certo. Então, é muito tênue o arrependimento com a culpa. E eu falo que a culpa não existe. A culpa é algo que a gente é criado pela sociedade, a sociedade cobra isso da gente, e a gente fala assim, poxa, eu não deveria ter tratado fulano assim, ou ciclano assim, eu deveria ter feito diferente. Mas você fez daquele jeito, é mais fácil você chegar e pedir desculpa. Assim, cara, olha, esse momento não estava legal, estava com a cabeça quente, estava pensando em outra coisa e não te respondi bem. Me desculpa. É tão simples pedir desculpa, né? Então, assim, e a gente não tem que ficar com esse vitimismo, poxa, eu sou culpado, eu me sinto culpada porque eu fiz uma péssima escolha, né? Bom, se eu fiz uma péssima escolha, naquele momento passado, pretérito, eu fiz ali algo que para mim era total, real e as melhores condições. Tempo, temperatura, meio ambiente estava ok. Ali estava registrado que estava tudo ok. Mas só que depois você pegou uma turbulência, depois você pegou, o avião caiu, você não morreu e você se arrependeu de pegar o voo. Como assim? Então você deixou de viajar? Você deixou de viver? Isso que eu falo, o arrependido, ele deixa de viver porque ele acha que sempre vai se arrepender das escolhas que ele fez. Então, por que arrepender-se? A gente não precisa ficar se arrependendo do que nós
estamos fazendo na nossa vida. Essa vida é passageira, essa vida é fugaz. Daqui a pouco, tanta coisa acontece nas nossas vidas. Então, se a gente vive hoje, a gente pode não fazer a melhor escolha depois, mas nesse momento está sendo. E está valendo. A gente não tem que ter esse compromisso com o erro. Eu aprendi, isso eu falo para vocês, isso de camarote, tá? Isso, vivência minha. Se você chegar para me perguntar, já você se arrepende de alguma coisa que você já fez na vida? Eu vou falar que sim, tá? Quem fala, não, eu nunca me arrependi, é mentira. Eu nunca me arrependi do que eu fiz. Isso é mentira, tá? Porque, se pudesse voltar atrás, você mudaria alguma coisa? Não, não mudaria não, mentira. Mudaria sim, mudaria bastante coisa. Por quê? Porque já sabe, já está mais maduro, já está experiente, então com certeza faria outras escolhas. Mas eu aprendi que o que eu quero falar é justamente isso. Eu não tenho compromisso com o erro. Gente, isso é libertador. Quando a gente não tem compromisso com o erro. Se a gente não tem compromisso com o erro, ok, errei, tudo bem, vamos seguir em frente. Se você não tem esse compromisso com o erro, você vai embora. Aí você pensa direito, fala assim, por que eu vou me arrepender? Por que eu tenho que ficar me arrependendo das coisas que eu fiz? Tomando água, gente. Por que eu tenho que me arrepender do amor que eu dei e não fui correspondido? Por que eu tenho que me arrepender da criação que eu dei para o meu filho? Ele tá rindo aí, ó. Sendo que hoje a mãe dele e eu somos responsáveis por ter um filho lindo e maravilhoso. Teve momentos que foram duros? Teve. Faz parte da nossa criação. Isso também afeta não só a mim como pai, mas também aos meus pais, né? Teve momentos que eles se arrependeram de coisas que fizeram. Eu tive uma condição que eu aprendi que o erro, ele faz parte da nossa vida. O ruim é a gente não tentar. O ruim é a gente ficar pensando, e o mundo vai acontecendo, e o mundo vai passando, e as horas vão passando. O mundo não vai parar, o tempo não vai parar para você ficar pensando nas suas melhores escolhas, pelo medo de você se arrepender. Então, se você tem que fazer algo, que faça. Isso, gente, eu estou falando pelo lado benéfico da coisa. Eu não estou falando de não se arrepender das coisas ruins, né? Eu penso que se você faz algo que você não tem a intenção de machucar alguém, que você tenha a propriedade e o conhecimento que você não quer, tudo bem, tá valendo. Agora, se você faz algo que você faz na maldade, que você quer prejudicar, que você quer se vingar, aí o arrepender, ele se faz necessário. Eu estou falando de coisas boas da vida, tá? Eu estou falando de viver uma vida saudável com atos saudáveis. Isso que eu estou falando. Eu não estou falando de atos que podem denigrir, atos que possam magoar, machucar pessoas. Ô, Aline, finalmente você entrou na minha live, né? Ô, Jerusa, seja bem-vinda. Finalmente, hein, Aline? Faz tempo. Então, assim, quando você faz algo pensando no bem e não dá certo, você fez uma tentativa, você tentou, você buscou, não deu certo. Então, o arrepender-se é nesse sentido. Você não tem que se arrepender do que você fez de bom. Do que você fez de ruim, sim. Do que você
fez de mal, que você magoou, que você usou, que você causou algum dano a famílias, a pessoas, aí sim você tem que se arrepender e aí sua conta tá lá anotada, né? Mas aqui eu estou falando de você viver a sua vida, a sua experiência de vida e você viver se arrependendo. Não vale. A Aline Monteiro, que é minha colega, amiga de centro, ela estuda muito. Ela estuda muito. Ela estuda bastante para concurso. E eu sempre vejo ela, sempre a via, né, antes da Covid, ela nunca, assim, ela chegava cansada e estudando muito, mais de 18 horas por dia de estudo, 12 horas, virada no Zé Tela estudando. E aí fazia uma prova super difícil, que é a prova do Rio Branco, e não passou, mas ela nunca se arrependeu. Ela não passou na última, né? Vai ter agora, se Deus quiser, né, Aline? Espero que sim. Mas assim, sabe, não deu, mas tudo bem, Joia. Eu não estou arrependida, eu não estou chateada por conta disso. Porque eu sei que o quanto eu investi em conhecimento, o quanto eu modelei a minha cabeça para trabalhar, para estudar, massa encefálica, o quanto eu aprendi com isso não tem preço. Eu sei que a minha hora vai chegar e eu vou continuar, ou seja, eu não vou desistir. Então, geralmente, quem não desiste, a possibilidade de ser uma pessoa que se arrependa é muito difícil. São verbos totalmente distintos e seguem caminhos opostos, né? O desistir, quer dizer, o arrepender-se e o não desistir, né? Ela não desiste, então isso é muito lindo. Obrigado pelo coração, linda. Isso é muito legal, porque o que a gente vê hoje são as pessoas se martirizando, arrependidas por horas e horas e horas e horas e horas de estudo e não conseguem. E aí falam assim, eu estou arrependido, cansei, não quero mais brincar disso. Vou pegar minha bola, acabou o jogo. Não é isso. O exemplo que eu usei da minha querida amiga Aline, de chegar e se dedicar ao estudo e não se arrepender, isso vale para a nossa vida, gente. Eu fiz a minha escolha em largar a minha carreira de CLT, de multinacional, para poder ter minha empresa, realizar o meu sonho, de fazer algo que eu amo, que eu gosto, que eu tenho prazer, que é lidar com pessoas, fazer com que as pessoas se sintam bem, que as pessoas melhorem, que as pessoas evoluam. Eu contribuo eu não faço, eu apenas contribuo. Então, assim, eu não me arrependo. Momento de crise sempre vai ter. Não é? Então, assim, dificuldade sempre vai ter. Aí você pega aqueles arrependidos de plantão, né? Assim, poxa, eu tive a oportunidade de estar naquele emprego, assim, assim, assado. E daí? E daí, se você tivesse? Você ia estar feliz? Você não ia estar feliz. Você está feliz com o que você faz hoje. Mas só que tem gente que fica se arrependendo tanto. Primo, tem tanta gente que se arrepende e que fica esperando o trem passar, a melhor hora chegar, o melhor momento chegar e não chega nunca. Porque quem faz somos nós, não é ninguém que vai fazer pela gente. E o arrependimento, ele faz parte da nossa vida, mas eu escolho se eu quero me arrepender ou se eu quero aprender. Lu, eu me arrependo por não ter estudado. Isso sim, mentirosa, você estudou e se formou comigo, fui seu professor, tá? E esquece de viver. Exatamente. Exatamente, as pessoas esquecem de viver, não é? Então, isso é muito importante.
Você pode escolher muito entre você ser uma pessoa que vai escolher sofrer pelo fato de não ter tomado uma atitude na sua vida benéfica, e aí você vai se arrepender do que você fazer. Então, assim, o arrependimento para mim é aquela desculpa da pessoa preguiçosa. Sabe aquela pessoa preguiçosa que deixa todo mundo escolher por você, você não tem vontade própria, você faz tudo, você acompanha tudo, e aí deixa, sabe? Isso é coisa de gente preguiçosa, porque a vida é tua, as rédeas estão na sua mão. Se está na sua mão, você tem que ir para cima. Eu quero isso, então eu vou trabalhar para isso. Eu não vou desistir disso. Não é? Luciano, não estudei para concurso, já me arrependi, mas segui outro caminho. Tá vendo? Às vezes a gente queria fazer uma coisa, mas segue um outro caminho. A gente não pode se arrepender. A Lu fica falando aí, mas ela só chuva cai do céu, exatamente. Mas ela era uma boa aluna, bem esforçada. Assim, mais cedo, interessante, mas nunca é tarde. Exatamente, nunca é tarde. Então, olha só, pessoal, o que eu quero dizer é que arrependimento é desculpa de preguiçoso, tá? É desculpa para preguiçoso. Porque aquela pessoa que está arrependida é porque teve preguiça de fazer uma escolha, ou fez uma escolha, caiu, não gostou, e aí fica chorando pelos cantos. E aí se sente vitimizada, se sente largada, se sente manipulada, ou seja, inventa 1000 desculpas do universo, né? E o ser humano, ele é muito audacioso, né? Nós, seres humanos, né? Nós, seres humanos, somos muito audaciosos. A gente fala assim, não, chegar até os 100 anos de vida para mim tá bom. Viver até os 100 anos tá ótimo. Mas que pretensão a nossa. Só o nosso planeta ele tem 4 bilhões de anos. Só o universo que a gente está inserido tem 13 bilhões de anos. E a gente falando que quer viver 100 anos. Olha o quanto que a gente é insignificante. Mas nós somos especiais. Porque nós temos a possibilidade do aqui e agora, de estarmos aqui presentes para poder fazer diferente. Quem não quer fazer, não vai fazer. Pode viver até os 100 anos, mas com uma insignificância tão grande de não querer mudar, de não fazer algo ou escolhas que vai errando até chegar na hora certa. Falar assim, uau, consegui, atingi, foi ótimo. Errei, demorei, mas consegui. Isso é tão natural pra gente, mas só que a gente não quer, de fato, viver isso. A gente sempre fica se vitimizando. Deixa eu pegar aqui um pouquinho. Aqui os comentários. Opa, peraí. Isso. Só um pouquinho, nunca é tarde. Eu não pude começar mais cedo, tá vendo aí, ó? Na verdade, acho que não me ajudei muito. Pensava mais no outro. Esse é um grande erro. A gente vive pensando demais no outro, vive vivendo a vida do outro, e aí a gente abre mão da nossa própria vida, né? Sei bem o que é isso. Pois é, entra filhos, entram situações, circunstâncias de marido, família, periquito, papagaio, mas isso acontece. O que eu quero que hoje todos saiam daqui com uma nova visão a respeito do arrepender-se. O arrependimento, para nós seres especiais, pelo fato de estarmos aqui na Terra, né? Somos especiais, mas ao mesmo tempo somos insignificantes diante da dimensão que nós temos, né? Só o planeta Terra tem 4 bilhões de anos, a gente quer viver 100. Então, dentro dessa nossa pretensão, e sendo especial,
Por que a gente não faz muda a forma de pensar e fala assim, cara, eu vou viver o agora. Eu vou deixar todas as minhas mágoas, ressentimentos, minhas vitimizações, as minhas preguiças, vou tomar a rédea da minha vida e vou parar de ficar carregando o peso do mundo de arrependimento em mim. Porque a partir do momento em que você se liberta disso, a partir do momento que você se liberta desse peso, dessa massa que não ajuda em nada, só te bota para baixo, realmente você vai ver o quanto a vida ela tem brilho. E seja nos mínimos, nos pequenos detalhes. Nos pequenos detalhes a gente tem toda a diferença nisso. Pois é, Elaine. Agora com 51 anos estou como? Mas enfim, você virou modelo comercial que você me falou, Luciene. Não vem não. Você falou para mim que você virou modelo agora. Ora, olha aí, 51 anos, uma nova profissão. Quer coisa legal? Arrepender-se é um reconhecimento do erro passado? Sim, se lembra que eu falei que quando a gente, Elaine, a pessoa que vive se arrependendo, ela olha para o passado e vê assim, nossa, eu só vejo arrependimento, só vejo coisa ruim. Então, geralmente, o arrepender-se, ele sempre está ligado ao passado. Né? Você sempre se arrepende no passado. Você não vai se arrepender de algo que você vai fazer no futuro. Porque você não sabe. Né? Você não tem a bola de cristal. A minha que eu tinha já quebrou, já tem 2 anos. Então, eu estou sem bola de cristal nenhuma. 2 anos que eu estou sem bola de cristal. Então, a gente não consegue se arrepender do que vai acontecer lá na frente. A gente faz as nossas escolhas, a gente projeta a nossa vida, a gente faz o nosso planejamento e lá na frente a gente vai ajustando. Deu certo ou não deu? Como é que foi? O que é que dá para melhorar? O que é que não dá para melhorar? O que é que eu aceito? O que é que eu não aceito? Então tudo isso faz parte. Então o arrependimento ele vem puxado do passado. E quem vive de passado é museu. Eu sempre falo, passado é referência, não residência, tá? A Luciene tem muito ainda para viver. Você com 38, começando a viver agora também. Ó, estou me libertando de muitas coisas, isso sim. Aí, Lô, tá vendo? Como tudo tem sua hora? Tudo tem sua hora. Estou sim, tá vendo? Modelo. Daqui a pouco vai estar saindo aí. Você já me falou. Então, lição para não errar mais, aprendizado. Começando uma nova etapa da vida. Exato. Nessa série de 21 lives, a gente vai ter uma que a gente vai falar sobre ciclos. E quando a gente for falar de ciclos, a gente vai entrar muito nisso, Lu. A gente vai entrar falando justamente isso. A nossa vida ela é feita de ciclos. Eles se iniciam, eles amadurecem, eles ficam prontos e nós encerramos. Então, a nossa vida é feita de ciclos. Todo mundo já ouviu falar sobre a crise dos 3 anos, a crise dos 7 anos, a crise dos 20 anos de relação. Na verdade, são ciclos que o homem e a mulher vão passando e que tornam isso, vê isso como crise. Mas, na verdade, não é crise, tá? Na verdade, isso é nada mais do que ciclos. Então, você está iniciando um novo ciclo. Ou seja, o ser humano ele tem a capacidade de se renovar a todo dia. Todos nós temos. E isso depende da gente. Então, se eu tenho a capacidade de iniciar um novo ciclo, de conhecer novas pessoas, aprender novas coisas. Olha só que coisa interessante. O ser humano ele é muito engraçado.
É muito engraçado. Nós mesmos, nós nos segregamos, não é? Por que a gente se segrega? Porque, assim, nós temos o dom de aprender tudo, de fazer tudo na nossa vida. Basta a gente querer. Basta a gente tirar a bunda da cadeira, ter força de vontade e fazer. Isso é fato. Agora, para vocês terem uma ideia como a gente se segrega, é quando você fala assim, não, eu sou formado em humanas. Aí o outro fala assim, não, eu sou formado em exatas. Ah, mas eu não gosto de matemática. Ou seja, cada um cria sua jaula, né? Ou seja, cada um fica dentro daquilo que eu falei antes no início, da adaptabilidade. O nosso cérebro, ele é adaptado. Não, então se eu mexo só com humanas, eu não vou mexer com química, eu não vou mexer com matemática, eu não vou mexer com exatas, né? Não, eu sou humanas. Não quero saber de números, né? E isso acontece desde a nossa infância, né? Que a gente já começa a falar assim, nossa, mas você é bom em matemática, hein? Sou ótimo em matemática. E aí você vê assim, nossa, mas eu sou péssimo em português. Ó. Você quer ver a pior coisa que você pode fazer com o seu filho? É ele chegar a tirar 10 na prova, na escola, e você chegar para ele e falar assim, parabéns, meu filho, você tirou 10, você é inteligente. Quando você faz isso com a criança, você não está elogiando, você está denegrindo a criança. Você está destruindo. Em vez de ser um elogio, você está fazendo algo perverso com ela. Por que, Jairo? Então dá parabéns, falar que meu filho é inteligente? É errado isso? É errado, sim. Muito errado. Porque o nosso cérebro, ele vai ler da seguinte forma. Bom, se eu sou inteligente, eu não preciso mais estudar. Simples assim. Se o nosso cérebro ele é condicionado a ser preguiçoso, ou seja, só fazer aquilo que ele gosta, que está na zona de conforto, então ele fica lá, paradinho. Então, se eu estou falando para o meu filho que ele é inteligente, parabéns, você tirou 10, o cérebro dele automaticamente vai ficar assim, ó, não preciso mais estudar. Eu sou um gênio. Eu sou inteligente. Então, para que estudar? Agora, se você chega para ele e fala assim, meu filho, parabéns pelo seu esforço e pela sua capacidade, pelo fato de tirar essa nota maravilhosa que foi um 10. Valeu pelo seu esforço. Olha só como você muda. Houve um esforço para ele tirar 10. E isso não pode ser anulado. Nós somos inteligentes, sim, mas a partir do momento que a gente fica pensando que a nossa inteligência sem esforço vai dar resultado, não vai. Então, próxima vez for dar os parabéns ao seu filho, fala assim, meu filho, parabéns pelo esforço, porque eu sei realmente o quanto foi difícil para você. Valeu, vai lá, continua. Se precisar, pode contar comigo. Ou seja, é bem diferente. Então, pessoal, o nosso cérebro ele fica justamente maquinando algumas formas de nos sabotar, em que a gente não ofereça. Fala, doutor Cabelo Barbearia. Tem que aí fazer minha barba, hein? Me aguarde. GG. Me aguarde, GG. Me aguarde aí, doutor Michael. Melhor conveniência do Lago Norte, do CA. Gente boníssima. Eu vi muito do meu pai. Não fez mais do que a sua obrigação. Eu também ouvi muito isso. Eu também ouvi muito isso. Não fez mais do que a sua obrigação. Essa é ótima, né? Essa é o concurso
Todo mundo fica aí falando isso. Parabéns nada, né? Fala assim, meu filho, você fez mais do que você não fez mais do que sua obrigação para tirar 10 mesmo, porque você não faz nada. Você não trabalha, você não bota comida dentro de casa, você não lava uma louça, você não passa uma roupa, você não lava uma roupa, você não arruma a casa. Você tem tudo. Você não faz nada. A sua vida é só brincar e estudar. Acabou, né? Então isso, eu já ouvi muito isso também. Eu já ouvi muito. Vamos aqui aos comentários. Aqui, ó, vamos lá. Vamos mandando comentário, galera. Quem é administrador? Metade exatas e humanas. Ferrou. Pois é. Eu sou administrador, mexo um pouco com exatas, apesar de não ser o meu forte, mas eu vou bem no Excel, me viro bem com o Excel. Falo que não fez mais do que a obrigação, exatamente. Exatamente isso. Meu marido também diz isso. Olha aí, tá vendo como a brutalidade aqui reina, Luciene? Pois é. Não fez mais do que sua obrigação, sistema bruto mesmo. Isso a gente tem que mudar, gente. O sistema foi bruto. Nós somos seres que evoluímos e a gente precisa evoluir cada vez mais. Então, quando voltando, por que arrepender-se? Não tem que se arrepender. Você tem que viver a sua vida sabendo que você está vivendo no seu presente e você está na sua melhor fase. A sua melhor fase da vida é agora. Não é daqui a 10 anos. Não é daqui a um ano. Você sabe como você vai estar daqui a um ano? A gente sabe a nossa data de validade? Nós não sabemos. Graças a Deus, né? A gente não sabe. Então, vivamos o agora. Ficar olhando pelo retrovisor que a gente já viveu não vai trazer solução nenhuma. Pelo contrário, só frustração, vitimismo, dor, mais dor, mais dor. Esquece. Tira esse peso das costas, olha para frente, traça um novo mapa e segue seu rumo. O pneu vai furar na estrada, você vai pegar buraco, vai levar multa, vai ficar apertado com combustível? Vai, mas essa é a viagem. Porque você está saindo de um canto e está indo para um outro. Ou seja, você está saindo da origem para um destino. E essa origem e destino, esse percorrer se chama vida, se chama viver. E é isso que a gente precisa. A gente precisa viver. Viver sabendo que arrepender-se de coisas que nós tivemos de boa intenção e não deu certo, maravilha. A gente precisa saber que arrependimento a gente não merece carregar. Agora, se o arrependimento foi com algo negativo, foi com a intenção negativa, aí sim a continha está anotada lá no caderno lá do homem lá em cima. Melhor fase é hoje, amando e sendo amada, construindo o futuro. Isso. Quer coisa melhor? Não tem coisa melhor. Então a gente sempre vai passar por turbulências. A nossa vida ela sempre vai estar com turbulências. Nunca vai ser um céu de brigadeiro. Mas você está traçando a sua rota. E se você está traçando a sua rota, é importante você estar consciente que você vai pegar turbulência, que você vai ter que diminuir a velocidade, que vai ter um chacoalha aqui, chacoalha ali, e aí você vai saber o que é viver. Sem ficar se arrependendo das escolhas que você fez. Se pegou um caminho errado, cara, vai para outro caminho. Aliás, você fala isso com uma simplicidade tão grande como se fosse fácil. Né? Não é fácil, não. Não é fácil, não, porque eu aprendi e eu sigo isso na minha vida. Eu não tenho compromisso com o erro. Se eu erro, eu logo não tenho compromisso com ele. Automaticamente eu não tenho que me arrepender. E se eu não me arrependo, eu me sinto leve. Se eu me sinto leve, eu me sinto feliz. Eu me sinto lisonjeado e honrado por estar aqui falando com vocês
de um assunto tão bacana, tão interessante, que é tão verdadeiro que a gente muitas vezes nem dá atenção, passa batido e fica com aquele arrependimento eterno. Quantas e quantas pessoas você conhece? Ou pode ser também que tem aí arrependimentos de anos, de séculos, pesando você, fazendo com que a ação da gravidade seja triplicada pelo peso que você carrega de décadas. Melhor dizendo, eu falei séculos. Ninguém chegou aos 100 anos ainda aqui. Mas olha só, quanto que a gente carrega dentro da gente de arrependimento. Se livra disso. Vamos lá, Dr. Maico. A estrada é contínua e a paisagem muda. E o combustível nem sempre é o mesmo. Renovar é necessário. Rapaz, o cara é poeta, bicho. Poxa vida, gostei. Até printei aqui, ó. Essa aqui eu vou botar no nosso grupo, Dr. Maico. Exatamente, a paisagem sempre vai mudar. Meu querido Feitosa, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo, Feitosa. A paisagem sempre vai mudar, o combustível nem sempre vai ser o mesmo, né? Às vezes vai ter que trocar, mas essa é a nossa história, essa é a nossa vida que a gente tem que seguir e a gente não pode parar. E arrepender é a mesma coisa, a gente ficar se arrependendo é a mesma coisa que a gente ficar chovendo no molhado, com bolas de ferro, carregando bolas de ferro. E isso não vai mudar a nossa vida. Pelo contrário, só vai prejudicar. Gente, já chegou na nossa hora. Eu tenho muito a agradecer para vocês. Quem gostou aí, manda coração, porque a gente vai fazer uma pausa essa semana. Voltaremos semana que vem com outras abordagens. Bom, o calendário ele vai ser alterado, mas a gente vai voltar na próxima semana. Eu vou avisar, vou comunicar, colocando os posts para vocês. A minha amidalite está atacada, então está sendo assim, fórceps aqui, tá falando, né? Então a amígdala é uma beleza, só serve só para deixar a gente mal. Mas enfim, eu vou ficar bom, vou recuperar e aí a gente volta na semana que vem. E o tema da semana que vem é surpresa. É surpresa. Mas vai ser nessa mesma pegada. Gente, um beijo no coração, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Não deixem de comentar, de compartilhar, vai estar no IGTV esse vídeo. Então manda para a galera que vocês acham que precisam, que estão ali precisando de uma palavra que seja diferente, que traga mais conhecimento, autoconhecimento, melhor dizendo, que vocês possam compartilhar isso, porque nada melhor do que esse meu trabalho é compartilhar coisas boas, trabalhar com pessoas, sempre levando o melhor. Então isso para mim é muito importante, compartilhar isso com vocês. Eu não posso ter esse conhecimento sozinho para mim, eu tenho que compartilhar isso, e esse é o meu propósito, tá bom? Gente, um beijo no coração de vocês, se cuidem, por favor, tá bom? Beijo, tchau, até semana que vem.